Olá, hoje eu quero falar da fala. Fico muito à vontade porque todos nós falamos. Claro, existem o deficiente, né, que não fala, como todos nós temos alguma deficiência. Tem também a deficiência da fala. Estou falando isto, mas na verdade o meu tema para hoje é a linguagem. Não obstante a fala ser a principal manifestação da linguagem, ela não é exclusiva. Quando a gente se volta para uma definição de linguagem, nós encontramos que linguagem é a faculdade de se comunicar. Nesse caso, ela vai muito além da fala. Ela inclui até outros animais que não o homem. É possível se comunicar com gestos, é possível se comunicar com o silêncio, com a mímica. Entretanto, a fala é o carro-chefe da comunicação. A fala tem a ver com outros elementos que já estudamos, como a inteligência, a orientação, o pensamento, e ela pode ser avaliada já na apresentação da pessoa. Ou seja, a própria apresentação já é uma linguagem para você começar a entender a pessoa. Daqui mais para frente eu vou falar disso, mas já vou adiantar. Quando aparece no consultório, no seu contato, no seu convívio, uma pessoa extravagantemente produzida, pintura exagerada, roupas extravagantes, essa pessoa te lembra algum distúrbio. Pode ser uma mania, pode ser uma pessoa que tem ansiedade, pode ser um esquizofrênico, uma pessoa que está sob mania. Agora eu quero voltar a fazer uma informação necessária, voltar porque já fiz e vou fazer outras vezes. Não estou aqui dando um curso de psiquiatria, nem ensinando a fazer diagnóstico de psiquiatria. O que eu pretendo são duas coisas. Número 1, ajudar alguém que tenha uma pessoa com problema psiquiátrico, que ela observe algum desses sinais. Assim, eu pretendo ajudar a pessoa a saber o que é que ela vai dizer para o psiquiatra. O acompanhante na consulta médica, em qualquer especialidade, ele é muito importante quando ele supre a necessidade do paciente. Às vezes ele atrapalha. Quantas vezes a gente pergunta para o paciente o que o senhor está sentindo? O acompanhante atravessa na frente para dizer, ele tem aqui uma dor na barriga, uma dor desgraçada, coitado, ele não pode comer, dá vontade de vomitar, e a pessoa está muda. Então, eu abri esse parêntese para ser útil aos acompanhantes. Não assume a função do paciente, mas eu vou fazer uma ponderação. O paciente psiquiátrico talvez precise, e por isso é importante que você conheça esses sinais e sintomas que ele pode vir a apresentar, que talvez no momento da consulta ele não tenha, ou que ele queira negar. Então é importante que você saiba descrever corretamente como é que ele se porta fora daquele momento. Um outro objetivo que me parece importante é ajudar a pessoas comuns a corrigir certos traços que ele desenvolve de doença mental e que, insistindo ao longo do tempo, isso pode se fixar no perfil dele e ele pode, inclusive, vir a desenvolver uma doença mental. E eu faço uma pergunta retórica. O fato de uma pessoa ter um traço de doença mental faz ele efetivamente um doente mental? A resposta vem assim de forma forte, enfática. A resposta é não. Qual é o problema então? Bom, eu queria dividir esse problema em 2 ou 3 situações. Primeiro, que a doença se manifesta através do sintoma mesmo. Nem toda pessoa que tem sintoma de depressão tem depressão, mas toda pessoa que tem depressão tem sintoma de depressão. Por exemplo, os principais sintomas da depressão são anedonia. O que é anedonia? Anedonia
é a falta de interesse nas coisas como amor, como emoções. Isso é a anedonia. A outra coisa que pode aparecer é a falta de vontade, a falta de força, o desinteresse geral com essa falta de força. Mas eu vou voltar a falar disso com um pouco mais de detalhe, principalmente dessa segunda coisa. Mesmo não configurando doença, a prevalência de sintoma pode ocasionar distúrbio da comunicação. A pessoa não é doente, mas ele tem um distúrbio da linguagem, da fala. Por exemplo, a logorreia. O que é logorreia? É aquela pessoa que fala, não para, não consegue parar. Isto é um sintoma de ansiedade. Isso é um sintoma de esquizofrenia. Ele é um esquizofrênico, ele está com ansiedade? Não, mas prejudica a comunicação dele. Então, se for o caso de alguém que está me ouvindo, lembre disso. Procure falar na velocidade que as pessoas em geral falam. E eu fico muito à vontade para dizer isso, porque é muito comum isso acontecer e porque a pessoa que tem o problema dificilmente ela se dá conta disso. É por isso que ela continua assim. Ela pensa que está normal. Às vezes não se pode mesmo compreender o que a pessoa diz. Eu conheço gente assim, já vi muita gente assim. Tem uma outra coisa muito frequente, eu tenho gente assim, conheço gente assim. É um distúrbio que se chama de ecolalia. O que é ecolalia? Ecolalia é a pessoa, sem se dar conta, ele repete a última palavra do diálogo. Por exemplo, hoje é terça-feira, 18 de abril. Sem perceber, ele abriu. E a terceira coisa que eu quero pôr nisso aqui é que o cérebro, ele funciona como um todo. Ele estabelece interligações entre uma área e outra área. Essas interligações são chamadas de sinapses. É a condição em que uma célula nervosa se conecta à outra. Nós já falamos disso e vamos voltar a falar porque é importante. Então, um distúrbio que está numa área pode ocorrer em outra. Nós vamos falar, por exemplo, da disartria. O que é disartria? A pessoa não consegue articular a palavra por um problema muscular. Então, isto cria um incômodo no seu sistema auditivo, porque ele não consegue. É o caso do Cebolinha, aquele personagem do Maurício, né? O Cebolinha pergunta o que é Lua. Aí a pessoa fala, é o satélite da Terra. Não, Lua é o lugar onde passa calo, passa caloça, até o lei passa na Lua. Ele tem uma disartria, ele não consegue produzir o som R, o R. Sempre lembrar que a principal fonte das palavras são os órgãos do sentido. Assim, a deficiência de um deles pode resultar em linguagem defeituosa. É como diz o ditado popular. Quem mal fala, mal ouve, mal vê. Eu vou ilustrar. O compadre morava na roça e ia puxando um cavalo com uma carga de bananas. Ele passa na frente da roça do outro compadre que estava lá trabalhando e grita lá de longe, bom dia, compadre. O outro responde, é banana, compadre. Ele, não é nada, compadre, é banana. Ah, pensei que fosse banana. Eram dois surdos. Dificuldade de ouvir resulta em dificuldade de falar. Na vida real, você não pode pedir a um deficiente auditivo repetir o que você falou. Escreve no papelzinho e diz, agora você repete o meu discurso. Então, a audição dificultosa ou defeituosa, ela prejudica a linguagem, a fala. A mesma coisa acontece com o deficiente visual. Você não vai poder perguntar a um deficiente visual qual é o formato de um objeto que você tem na mão, como por exemplo, esse telefone celular, porque ele é um deficiente visual. Ocorre em consequência o quê? O mute ou mudez, em que a pessoa não pode falar porque ele não pode
ver. Então, quem mal vê, mal fala ou fala com dificuldade. A linguagem pode ser avaliada pelo seu conteúdo, pela forma, pela velocidade e outros aspectos. Alguns deles nós até já tocamos aqui. Eu gostaria de mencionar alguns desses aspectos que você pode observar, relacionando eles com algumas doenças. Fiz uma lista aqui de algumas. Por exemplo, a afasia. O que é afasia? É a incapacidade de compreender e utilizar a fala ou escrever. Bradilalia. O que é bradilalia? É a fala muito lenta. Ela é vista nas pessoas com depressão. Ah, doutor, eu estou tão cansado. Eu não tenho desejo de nada. É uma bradilalia. Em compensação, ou do outro extremo, está a logorreia, que não vou falar muito, porque já mencionei. É a linguagem rápida. Ela está presente nas manias, na ansiedade, e tem o neologismo. Neologismo, de uma maneira geral, é a criação de palavras novas. Mas no campo da psiquiatria, o neologismo se aplica à pessoa que cria palavras que não existem, ou aplica em outra condição. Isso ocorre, por exemplo, quando a pessoa tem esquizofrenia. Me lembro de um senhor que falou para minha cunhada que a comida dela era escalafobética. E ela perguntou, o que é escalafobética? Escalafobética é escalafobética. Muito bem explicado, resolvido. Então, esses dados, eu quero repetir, eles não pretendem fazer diagnóstico. Pretendem deixar a gente de sobreavisos. Por exemplo, se a pessoa não tem vontade para as coisas, se a pessoa tem problemas de sono, dorme demais ou dorme de menos, se a pessoa não tem facilidade de concentrar e ela fala muito devagar, há uma forte suspeita de um problema de depressão. Se essa pessoa desenvolver persistentemente isso, é bom olhar com mais cuidado e, se possível, ou talvez seja necessário, ouvir um psiquiatra. A ideia é usar isso que todos nós temos, não é abstrato, todos nós falamos, ou pelo menos todos nós nos comunicamos. É importante que se comunique bem, que se fale correto e que tenha uma linguagem completa e perfeita. Um abraço.